Antes de existir pecado na terra, houve uma guerra no céu. Antes da queda do homem, houve a queda de um anjo. E antes do Éden, houve uma rebelião silenciosa no céu que quase dividiu o universo. Este não é apenas o início da história humana. É o começo do maior conflito já registrado, um confronto entre a verdade e a mentira, entre a submissão ao amor e o desejo de ocupar o trono de Deus. Este roteiro é baseado no livro A Verdade sobre os Anjos, capítulo 5, A Expulsão dos Anjos Rebeldes e a Queda de Adão e Eva. O silêncio nas cortes celestiais nunca foi um vazio, mas uma harmonia vibrante de adoração e propósito. No entanto, um novo tipo de silêncio começou a se infiltrar pelos corredores de luz, um silêncio pesado, carregado de uma tensão que os anjos jamais haviam experimentado. No centro dessa atmosfera, a figura de Cristo se destaca não apenas por sua majestade, mas por uma paciência que beira a agonia. Ele não busca a condenação, mas o convencimento. Seus olhos, que refletem o amor que sustenta o universo, fixam-se em Lúcifer com uma súplica silenciosa que ecoa mais alto que qualquer trombeta. Há um esforço contínuo, uma inclinação do Criador em direção à criatura, tentando mostrar o abismo que se abre sob os pés do querubim ungido. Cristo se ocupa em desvendar as teias do orgulho, expondo com doçura e clareza o terrível erro que consome o coração do adversário. Cada palavra proferida pelo Filho de Deus é um convite ao retorno, um lembrete da paz que só existe na submissão ao governo do amor. Mas o rosto de Satanás, antes um espelho da glória divina, agora está endurecido. A dúvida transformou-se em ressentimento e a admiração em inveja latente. A atmosfera espiritual torna-se densa, como o ar que precede uma tempestade de proporções universais. O ambiente de luz começa a ser fragmentado por murmúrios e olhares furtivos entre as hostes angélicas. A persuasão de Cristo encontra uma barreira intransponível na vontade de ferro daquele que deseja o trono para si. O momento da escolha final se aproxima, e a dor de Deus é palpável, uma ferida no tecido da eternidade. Finalmente, o véu da hesitação se rasga. O que era um conflito interno de um único ser, transborda em uma rebelião aberta e declarada contra o Altíssimo. Satanás não se esconde mais. Ele ergue sua voz em desafio, e o veneno de suas palavras encontra abrigo nos corações daqueles que escolheram olhar para si mesmos em vez de olhar para o Criador. O céu, o lugar da harmonia perfeita, agora conhece a discórdia. Cristo, o comandante do céu, o mesmo que buscara a reconciliação até o último instante, assume agora o manto da justiça necessária. Não há ódio em seu semblante, apenas a solene determinação daquele que foi indicado para proteger a ordem do universo e acabar com a insurreição que ameaça a paz de toda a criação. O som do conflito irrompe. Houve então batalha no céu. Apocalipse 12, 7. O Filho de Deus, o Príncipe dos céus, não luta por poder, pois o poder já lhe pertence, mas pela integridade da verdade. Junto com seus anjos leais, cujas faces brilham com uma fidelidade inabalável, ele se empenha no conflito direto com o arqui-rebelde. Não é apenas um choque de forças, mas um choque de naturezas, o altruísmo contra o egoísmo, a luz contra a sombra que tenta se impor. Anjos se empenham em batalha com uma intensidade que faz os fundamentos da eternidade estremecerem. Satanás luta com o desespero de quem sabe que perdeu a glória, desejando com todas as suas forças derrotar o Filho de Deus e todos os que permanecem submissos à sua vontade. O brilho das armaduras celestiais e o clamor da guerra espiritual preenchem o espaço que antes era dedicado apenas ao louvor. É um combate de vontades e de lealdades, onde cada decisão tem um peso eterno. Mas a mentira não pode prevalecer onde a verdade está presente de forma absoluta.
A tensão atinge seu ápice quando a autoridade de Cristo se manifesta de forma plena. Os anjos bons e leais prevalecem, fortalecidos pela presença daquele que é a própria vida. A resistência de Satanás e seus simpatizantes começa a se desmoronar diante da pureza da justiça divina. Não há mais lugar para a traição no reino da santidade. Com um comando que ecoa por toda a vastidão do cosmos, o Filho de Deus e seus anjos sinceros e leais prevalecem, ao passo que Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Apocalipse 12, 9. O espetáculo é devastador e solene. A queda daqueles que outrora foram filhos da luz, agora lançados para fora das cortes eternas. O céu silencia novamente, mas é um silêncio diferente, um silêncio de perda, de separação e de uma tristeza divina que as palavras dificilmente podem descrever. O abismo não é apenas um lugar, é um estado de alma. Fora dos portões de luz, Satanás encontra-se mergulhado em uma perplexidade que paralisa seus sentidos. Onde antes havia o calor da aprovação divina, agora existe apenas o frio da ausência. Ele olha ao redor e o que vê é o reflexo de sua própria ruína. Fora-se a sua felicidade. Ao contemplar os anjos que caíram a seu lado, seres que uma vez foram tecidos em glória e alegria, ele percebe que tudo parece modificado de forma irreversível. Os rostos que outrora eram espelhos perfeitos da imagem de seu Criador, agora carregam os sulcos da melancolia e as sombras do desespero. Onde havia harmonia, agora surgem contendas. Onde havia amor, brotam amargas recriminações. O líder rebelde observa os terríveis resultados de sua escolha e, pela primeira vez, o medo o consome. Ele estremece, temendo enfrentar o futuro e contemplar o fim de todas essas coisas. Percebe que a liberdade que prometeu aos seus seguidores é, na verdade, uma escravidão de angústia e incerteza. O relógio eterno do céu marca um momento que antes era o ápice de sua existência. Chegara a hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e a seu amado Filho. Satanás, que por eras incontáveis havia dirigido o coral celestial com uma perfeição sublime, sente o peso do silêncio que ele mesmo criou. Ele sempre entoara a primeira nota, aquele tom inicial puro que convocava toda a multidão angélica a unir-se a ele em acordes que faziam as colunas do universo vibrar em honra ao Pai e ao Filho. Mas agora, em vez de doces harmonias, o que chega aos seus ouvidos são gritos de ira e palavras de discórdia vindos de seus próprios companheiros de queda. A dor da perda é aguda. Aproximava-se a hora da adoração, o momento em que os anjos resplendentes se ajoelham em santa reverência e a consciência de que ele nunca mais se uniria ao cântico celestial corta-lhe o que resta de dignidade. Nunca mais se ajoelharia em reverente e santo temor diante da presença do Deus eterno. Ele é agora o maestro de um coro de lamentos, sozinho, em um isolamento que nem mesmo a presença de seus seguidores consegue preencher. Satanás treme ao contemplar sua obra. Sua poderosa estrutura, outrora inabalável, agora vacila como que atingida por uma tempestade interna de arrependimento e orgulho ferido. Em um momento de fraqueza ou de desesperada lucidez, ele vê um anjo do céu cruzando a fronteira entre os mundos. Ele o chama. Há um pedido urgente, uma solicitação por uma entrevista com Cristo. Surpreendentemente, a audiência lhe é concedida. Diante do Filho de Deus, o rebelde desaba. Relatou ele então que se arrependera de sua rebelião e que desejava readquirir o favor de Deus. Ele se diz disposto a assumir qualquer lugar, a submeter-se a qualquer comando, se pudesse apenas retornar ao lar que desprezou. Mas a cena não é de um julgamento frio. Cristo chora diante da desgraça de Satanás. O pranto divino é o testemunho final de um amor que não queria a perda, mas que conhece a realidade imutável do coração. A resposta de Cristo é a mais dolorosa das verdades. Ele jamais poderia ser readmitido ao céu. Não por falta de perdão divino, mas porque as sementes da rebelião ainda se achavam dentro dele. O arrependimento de Satanás não era o amor à santidade, mas o horror ao sofrimento e à perda da glória.
O céu seria para ele um suplício, pois sua natureza já não mais se harmonizava com a pureza absoluta. Quando Satanás se torna plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado ao favor de Deus, a máscara da tristeza cai para dar lugar à face da malícia. O arrependimento superficial transforma-se em um ódio aumentado e em uma veemente vingança. Já que não pode mais ser admitido no interior dos portais celestes, ele assume uma posição de escárnio. Ele aguardaria junto à entrada não para entrar, mas para contender com os anjos que saem em missões de luz. O céu ainda carregava as marcas invisíveis da despedida. Nos corredores de luz, os anjos leais lamentavam a sorte daqueles que haviam sido seus companheiros de felicidade e bênçãos. A falta de vozes outrora familiares era sentida em cada acorde e em cada serviço. Diante desse silêncio doloroso, o Pai consultou a Jesus. Não era uma conversa de necessidade, mas de propósito eterno. Era o momento de executar o plano de criar o homem para habitar a terra. Enquanto as sombras da rebelião ainda tentavam pairar sobre a memória do cosmos, Deus decidiu responder à destruição com vida. As mais brilhantes e exaltadas estrelas da alva, as inteligências superiores que permaneceram fiéis, louvaram a glória de Cristo na criação. O que se viu a seguir foi um desdobrar de beleza que fez o universo pulsar novamente. Onde havia o vazio, surgiram montanhas de formas regulares e belas, colinas cobertas de um verde vivo e planícies onde rios e fontes de água serpenteavam com um frescor cristalino. Não havia aspereza na terra recém-formada. Tudo era harmonia visual, um cenário planejado para quebrar qualquer monotonia com a perfeição da geometria divina. Os anjos contemplavam e se regozijavam. Cada nova flor que desabrochava, cada animal que recebia o fôlego da vida, era uma vitória da luz sobre as trevas que Satanás tentara estabelecer. Todo o céu tomou um profundo e alegre interesse na criação deste novo mundo, pois sabiam que os seres humanos constituíam uma nova e distinta ordem. Depois dos seres angélicos, a família humana, formada à imagem de Deus, constituía a mais nobre de suas obras criadas. O Senhor não fez apenas um ser biológico, mas dotou Adão com poderes mentais superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse feito. Suas faculdades mentais eram apenas um pouco menores do que as dos anjos, um ser capaz de raciocínio profundo, de amor voluntário e de comunhão direta com o infinito. O ápice dessa obra-prima aconteceu sob um olhar atento de testemunhas celestiais. Quando o Senhor apresentou Eva a Adão, anjos de Deus testemunharam a cerimônia com uma alegria que transbordava em cânticos. Este casal imaculado não conhecia a fragilidade ou a vergonha. Não usavam roupas artificiais, mas achavam-se vestidos com uma cobertura de luz e glória, uma aura de santidade tal como a dos anjos que os cercavam. Eles eram a coroa da criação, colocados no Jardim do Éden não apenas como habitantes, mas como governantes de um reino de paz. No coração de Deus, o plano era grandioso e redentor. A família humana deveria ser testada e provada para que, no tempo devido, pudesse tornar-se uma com a família celestial. O propósito divino era repovoar o céu com essa nova família, fazendo com que os lugares vagos surgidos pela queda de Satanás e seus anjos fossem preenchidos pelos redimidos. No entanto, à sombra dessa nova e resplandecente realidade, olhos cheios de malícia observavam. Tão logo Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceu o casal no Éden, Satanás anunciou seu propósito de guerra. Ele não suportava ver a felicidade que perdera sendo entregue a seres feitos do pó da terra. O inimigo decidiu conformar à sua própria natureza o pai e a mãe da humanidade. A paz do Éden, embora perfeita, agora carregava um aviso silencioso. Embora o mundo inteiro tenha sido criado sob a assinatura da perfeição, o amor de Deus buscou uma forma de expressar uma ternura ainda mais profunda por seus novos filhos. Para Adão e Eva, a terra era um palácio, mas o Criador preparou para eles um jardim especial, um santuário de cores e perfumes onde cada detalhe sussurrava o cuidado divino. A vida no Éden não era de ócio, mas de um propósito vibrante e restaurador. Uma parte do tempo deste casal era dedicada à prazenteira tarefa de cuidar das flores e das árvores.
uma atividade que não trazia o peso do cansaço, mas era agradável e revigorante aos sentidos. Entre os rios que refletiam a glória do céu e as sombras suaves das árvores frutíferas, o homem e a mulher viviam a plenitude de uma existência onde o trabalho era apenas outra forma de adoração. A rotina sagrada do jardim era pontuada por visitas que faziam o coração bater em ritmos de pura alegria. Outra parte do dia era gasta recebendo a visita de santos anjos, cujas vestes de luz se misturavam ao brilho do Éden. Nesses momentos, o tempo parecia parar. Adão, em pé diante de Deus e de seus mensageiros, exibia a força de uma perfeita varonilidade. Todos os órgãos e faculdades de seu ser eram plenamente desenvolvidos e harmoniosamente equilibrados. Ele e sua companheira ouviam instruções sobre os mistérios do universo, mergulhando em conversas que expandiam suas mentes para além dos limites da Terra. No entanto, essas visitas não traziam apenas ciência, mas também advertência. Com vozes que carregavam a gravidade da experiência vivida nas cortes celestiais, os anjos falaram abertamente acerca da rebelião e da queda de Satanás. A base de toda essa liberdade era uma estrutura de amor e ordem que sustentava o próprio cosmos. A lei de Deus, que existia antes mesmo do homem ser formado, não era um peso, mas o fundamento da vida para seres santos. Mesmo os anjos eram governados por ela, pois o governo de Deus é fundamentado na justiça e na verdade. No Éden, essa lei estava adaptada à condição humana, um guia seguro para a preservação da felicidade. Adão e Eva entendiam que a verdadeira autonomia só existia dentro da comunhão com a vontade divina. Eles viviam em um estado de feliz meditação, compreendendo que a harmonia da natureza ao seu redor era o reflexo da harmonia de seus próprios corações com a lei do seu Criador. Mas essa estabilidade não era estática, ela apontava para uma gloriosa ascensão. O homem e a mulher deviam ser testados e provados, não por uma arbitrariedade divina, mas para que sua fidelidade pudesse ser consolidada em caráter. Havia uma promessa diante deles. Se suportassem a prova divina e permanecessem leais e fiéis depois deste primeiro teste, a fragilidade da possibilidade de queda seria removida para sempre. Eles não seriam mais afligidos por qualquer sombra de tentação. Antes, seriam exaltados a uma posição igual à dos anjos, revestidos de uma imortalidade que os tornaria cidadãos permanentes e inabaláveis do reino universal. Enquanto o Éden resplandece em sua juventude, nas regiões de sombras para onde foram expulsos, Satanás convoca seus anjos para um conselho de guerra. O ambiente é de uma densidade asfixiante, contrastando com a leveza celestial que eles um dia conheceram. Com uma voz carregada de uma inteligência sombria, ele informa seus seguidores sobre um plano audacioso: separar o nobre Adão e sua companheira Eva de seu Criador. A mente do inimigo trabalha em labirintos de conveniência. Ele especula que se pudesse induzi-los à desobediência, Deus talvez abrisse uma porta de perdão para a humanidade. E, por essa mesma fresta, ele e seus anjos teriam melhores chances de compartilhar da misericórdia divina. Mas há um plano ainda mais sinistro caso o perdão não venha. Se o homem transgredisse a lei, tornaria-se um rebelde como eles. O plano final seria tomar posse do próprio jardim do Éden, transformando o santuário de Deus em seu novo lar. Na sua loucura, Satanás acreditava que se pudessem alcançar a árvore da vida, sua força seria igual à dos anjos leais, tornando-os invencíveis até mesmo diante de Deus. O peso dessa tarefa, porém, faz estremecer até mesmo os seres caídos. Satanás se retira para a solidão das trevas, onde o silêncio é preenchido pelo eco de sua própria consciência ferida. Por um momento, o grande rebelde vacila. Ele estremece ao pensar que submergiria aquele santo e feliz par na mesma miséria e no mesmo remorso que agora consomem sua própria existência. Mas quando seus anjos o procuram para confirmar que compartilharão com ele das consequências, Satanás lança para longe qualquer vestígio de desespero. Ele fortalece o coração no ódio, decidido a demonstrar perante todo o universo que a lei de Deus é impossível de ser guardada. O céu, contudo, não observa em silêncio.
Diante do perigo ameaçador, Deus reúne a multidão angélica em um concílio de urgência. 2 mensageiros celestiais são enviados às pressas para o Éden com uma missão solene: advertir Adão e Eva de que o adversário está à espreita. No coração do jardim, os mensageiros expõem aos nossos primeiros pais a história da queda e as tramas de destruição que o príncipe do mal está urdindo. Eles explicam que enquanto o casal for obediente, o maligno não lhes poderá fazer mal. Se necessário, todo o exército celestial seria mobilizado em seu auxílio. Mas o aviso carrega uma condição terrível. Se cedessem uma vez, sua natureza se tornaria tão depravada que perderiam a própria disposição de resistir. A advertência final é cirúrgica e prática. Os anjos previnem Eva de que não se separe de seu marido. A unidade do casal é sua força. Eles enfatizam que o acesso de Satanás à vida deles está restrito a um único ponto, junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva asseguram aos anjos que jamais transgrediriam um mandamento, pois seu maior deleite era cumprir a vontade do Pai. A cena termina com um momento de beleza agoniante. Anjos e humanos unem-se em santos acordes de música, fazendo o Éden vibrar com melodias de adoração. Mas, escondido na periferia do jardim, Satanás ouve a música. O som da alegria alheia age nele como veneno. Ele se prepara para o primeiro movimento da emboscada. O Éden respirava em sua plenitude, mas um perigo invisível agora habitava o coração do jardim. Satanás preferiu fazer uso da serpente como seu médium. Naquela era de perfeição, a serpente era uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Possuía asas e apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, como o ouro polido. Enquanto isso, Eva, em um momento de distração, afastou-se do esposo. Em voz alta, ela meditava na única restrição existente: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2, 16, 17. Ao aproximar-se da árvore proibida, a curiosidade de Eva despertou-se. Foi então que uma voz estranha, suave e melodiosa, repetiu suas próprias dúvidas. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, 1. Eva sobressaltou-se, mas o temor logo deu lugar ao encantamento. Com uma voz musical e lisonjeira, o tentador começou a exaltar a beleza da mulher. Ela realmente pensou que aquela criatura devia possuir uma sabedoria extraordinária. Em sua resposta, Eva tentou defender a ordem divina, mas ao dizer que não podiam comer nem tocar no fruto para não morrerem, Gênesis 3:3, ela acrescentou palavras que Deus não havia dito. Essa pequena imprecisão deu à serpente a vantagem que ela buscava. Aqui, o pai da mentira lançou sua afronta final: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Satanás assegurou a Eva que ela era imortal e que Deus estava ocultando dela um benefício supremo. Ele alegou que o fruto tinha o poder de tornar o ser humano semelhante ao próprio Deus. Para provar seu argumento, a serpente comia o fruto com aparente deleite. O universo inteiro parou para contemplar esse conflito. Os anjos ouviam Satanás representar o caráter de Deus como o de um enganador invejoso. Eva, porém, não se horrorizou com a calúnia. Ela ficou para ouvir. O momento decisivo chegou quando o tentador colheu um fruto e o passou para as mãos de Eva. Ao perceber que nenhum sinal imediato do desagrado divino a atingira ao tocar o fruto, ela sentiu-se encorajada. Tomada por um ardente desejo de atingir uma esfera mais elevada, ela cedeu. Nada havia de venenoso no fruto em si, a morte não estava na polpa, mas na desobediência. Eva comeu e sentiu um estranho encanto. O fruto era agradável ao paladar, e ela começou a imaginar que já sentia em si mesma os maravilhosos efeitos de uma nova e divina sabedoria. Mal sabia ela que a luz que acreditava ter alcançado era, na verdade, o início da noite mais longa da humanidade. Eva estava em transe. Sob a influência estimulante e antinatural desse entusiasmo, ela correu à procura do esposo com as mãos cheias do fruto proibido. Ao encontrar Adão, suas palavras fluíram com uma pressa magnética, relatando o sábio discurso da serpente.
Ela se tornara, sem perceber, a arma mais eficaz de Satanás. O rosto de Adão, porém, não refletiu o entusiasmo. Uma expressão de profunda tristeza e assombro sobreveio às suas feições. Com a voz embargada, ele replicou que a sentença divina era clara. Ela deveria morrer. Mas Eva insistia, argumentando que não sentia a evidência do desagrado de Deus. Adão enfrentava agora uma terrível luta íntima. Ele compreendia a magnitude do desastre. O remorso por tê-la deixado afastar-se de seu lado pesava-lhe como chumbo. Ele olhava para Eva e a via ainda bela, expressando por ele um amor ainda mais ardente. A ideia de separar-se daquela que era sua alegria tornou-se insuportável. Em um ato de desespero disfarçado de sacrifício, Adão tomou sua decisão. Se ela deveria morrer, ele morreria com ela. Decidido a partilhar a sorte de sua amada, ele tomou o fruto e o comeu rapidamente. Assim que o último pedaço foi consumido, o encanto se quebrou. O pensamento do pecado o encheu de um terror súbito e gélido. O ar, que até ali fora de uma temperatura amena, pareceu subitamente resfriar o culposo par. Desapareceram o amor e a paz, dando lugar a um vazio ensurdecedor e uma nudez de alma que eles jamais haviam conhecido. Nas sombras, Satanás exultou com um grito de vitória. Seu êxito fora completo. Ele induzira a mulher a questionar a sabedoria de Deus e, através dela, causara a ruína de Adão. Orgulhosamente, o rebelde declarou ante as inteligências celestiais que sua tese estava provada. Ninguém podia guardar a lei de Deus. Ele já visualizava o mundo como seu domínio privado e o jardim do Éden como seu quartel-general. O trono de Satanás seria estabelecido ali, no coração da criação, e toda a raça humana seria sua súdita. O que era um santuário de vida tornara-se o palco de uma tragédia universal. O choque da queda ecoou pelas vastidões do espaço. Quando as notícias atingiram as cortes celestiais, todas as harpas emudeceram. Os anjos depuseram suas coroas em luto solene. Realizou-se então um concílio de paz para decidir o destino do casal culposo. Por 3 vezes, Jesus foi envolto pela luz gloriosa que emana do trono do Pai. Na 3ª vez, Cristo emergiu com uma expressão de solene determinação. Ele fez saber à multidão angélica que um meio de livramento fora estabelecido. Ele oferecera sua própria vida como resgate. Tomaria sobre si a sentença de morte, para que o homem pudesse encontrar o perdão. Jesus desvendou o plano da salvação em toda a sua crueza. Deixaria sua glória, apareceria na terra como um homem humilde e morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra como um criminoso. Descreveu horas de agonia tão terríveis que nem mesmo os anjos poderiam contemplar. Tomados de amor, os anjos ofereceram suas próprias vidas, mas Jesus lhes disse que somente a sua vida poderia ser aceita pelo Pai como resgate. Na terra, o peso da realidade esmagava Adão e Eva. Quando compreenderam quão exaltada era a lei de Deus, a ponto de exigir o sacrifício do Filho amado, suplicaram para morrer em seu lugar. Mas Adão foi informado de que a lei de Jeová é tão sagrada quanto o próprio Deus. O Filho de Deus era o único elo possível para a expiação. Por segurança, os transgressores deveriam ser expulsos, evitando que imortalizassem o pecado ao comer da árvore da vida. O momento final da inocência perdida foi selado com o primeiro sacrifício. Adão teve de realizar a mais penosa das cerimônias, tirar a vida de um animal inocente. Foi a primeira vez que ele testemunhou a morte. Enquanto olhava para a vítima ensanguentada, Adão sentiu o horror do pecado. Mas naquele sangue derramado, ele foi instruído a olhar além. Deveria contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem aquela vítima prefigurava. O veredito final ecoou pelo jardim. Adão e Eva foram informados de que o lar edênico não mais lhes pertencia. Encarecidamente, rogaram para que pudessem permanecer, confessando que haviam perdido todo o direito àquela morada feliz. Mas comprometeram-se a prestar, no futuro, uma estrita obediência. No entanto, a triste realidade foi-lhes revelada. Sua natureza ficara depravada pelo pecado e teriam ainda menos poder para manter sua integridade.
Com humildade e indizível tristeza, despediram-se de seu belo lar e saíram para habitar na terra, onde repousava a maldição do pecado. Santos anjos foram enviados para conduzir o desobediente casal para fora, enquanto outros anjos guardavam o caminho da árvore da vida. Cada um destes poderosos anjos sustentava na mão direita uma espada resplandecente. Raios de luz, com a aparência de espadas flamejantes, moviam-se em todas as direções para evitar que Satanás ou o culposo par se aproximassem. Incapaz de forçar a entrada, Satanás ordenou a seus anjos que fomentassem a crença na imortalidade natural do homem, deturpando o caráter de Deus. Do lado de fora dos portões, Adão e Eva olharam para trás uma última vez. O paraíso estava fechado, mas o altar de sacrifício apontava para uma promessa futura. Eles caminhavam agora em um mundo de sombras, mas carregavam consigo a semente de uma esperança que, no tempo devido, abriria novamente os portões da cidade de Deus. Se essa história falou com você, se essa jornada entre o céu, o Éden e a promessa da redenção tocou o seu coração, deixe o seu like. Ele ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam entender este grande conflito. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui nós exploramos as Escrituras com profundidade, reverência e propósito, revelando histórias que não são apenas do passado, mas que ainda moldam o nosso presente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e que a sabedoria, a paz e a esperança que vem de Deus acompanhem você em cada passo da sua jornada. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.